Bem-vindos a mais um CD Talks comigo, Cláudio Dantas. Hoje estamos aqui com um convidado especialíssimo. Luiz Felipe Pondé, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o teu convite, Cláudio. É um prazer estar aqui no Antagonista com vocês para a gente trocar umas ideias. Muito obrigado. Muito bem. Olha, essa troca de ideias, a véspera da eleição, de uma eleição como essa, eu não posso deixar já de te pedir até, em nome dos nossos espectadores, uma luz. Nós estamos vivendo realmente uma eleição bem diferente de todas as outras, onde parece que qualquer das alternativas não é uma possibilidade, não nos indica, não nos sugere um bom caminho. Como é que você está enxergando isso? O que você acha que será a marca desta eleição de 2022, da eleição presidencial, Pondé? Olha, eu acho que uma primeira marca é a impressão de que ela não vai passar. Ganhe quem ganhar, a eleição não vai acabar. Quer dizer, porque a gente está no nível no país de tal divisão que não vai ser a vitória de A ou B que vai fazer com que os ânimos se acalmem. Então, eu diria que essa é uma primeira marca. A gente vai continuar nesse ambiente. A situação é como se, seja lá quem ganhe, não ganhou. Vai subir. Eu não sou daqueles que acham que a gente vai entrar num caos social absoluto, né? Não acho isso. Mas o clima de tensão, porque nós estamos vivendo uma situação em que há de fato, uma radicalização política das relações. Pior do que em 18. Né? É um avanço, na realidade. É um avanço do quadro que havia em 18. Uma piora desse quadro. Né? Uma outra coisa que, a ver com o que você falou, as duas alternativas não são alternativas, pelo menos para mim, penso assim, é uma situação em que aqueles que não fazem o jogo hoje de declarar voto em A ou B, ou ficar somando palavras e postagens dizendo exatamente qual dos dois totens abraça, vive uma situação muito estranha, que é quase como uma espécie de exílio interno. Você está dentro do país, você está convivendo com os seus compatriotas, você está passando pela eleição, mas o fato de você não ver nenhuma das duas alternativas como alternativas válidas deixa você numa condição de exílio. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com quem você fala. No ambiente de trabalho, você está sempre pisando em ovos, né? Ainda mais eu que estou entre a mídia e a academia, pisando em ovos o tempo inteiro, porque nesse caso a gente sabe que os ovos aí, no caso, são ovos mais lulistas, né? Nos ambientes em que eu circulo. Mas quem anda em outros ambientes seguramente terão ovos bolsonaristas também, que não podem pisar. Portanto, é verdadeiro ovo da serpente sendo chocado. É incrível. Você mencionou essa dificuldade, né, esse exílio. Eu me lembrei de um artigo que eu escrevi há pouco tempo e que também já foi alvo aí da tua análise, que é essa pressão exercida por esses dois lados, né, tanto os eleitores lulistas como os eleitores bolsonaristas. Há uma pressão social criada, especialmente nas redes, né? Mas isso acaba extrapolando para outros cenários e para a vida real ali de todos nós, que é essa pressão por tomada de decisão, por declaração de voto. Né? Eu tive que lembrar um dia desses os nossos espectadores que o voto ainda, pelo menos na Constituição, está dizendo lá que ele ainda é secreto. Eu mesmo, como jornalista, tenho sido pressionado a declarar meu voto, coisa que nunca vou fazer, nunca fiz e nunca farei, porque considero que prejudica a minha prática diária de fiscalizar o poder, seja ele exercido por quem for. Mas o que explica
essa pressão, essa necessidade que as pessoas parecem ter de se posicionar para um dos lados, de se declarar e aí sofrer esse escrutínio, né? A gente, inclusive, teve aí a surpresa de vários empresários, banqueiros, intelectuais, artistas, que nem chegaram a ser questionados diretamente, né, sobre o voto, mas foram às redes, foram à imprensa declarar esse voto. Eu costumo dizer que o sujeito é aquele sujeito que atravessa, vê a casca de banana do outro lado da rua e atravessa ela para escorregar. Então, em relação a isso, esse caso específico de, inclusive, grandes economistas e tal, e banqueiros que vão a público declarar o voto, eu acho que esse conjunto de pessoas, que artistas intelectuais, jornalistas, inclusive, né, pessoas que, eu concordo com você, não deviam declarar voto nenhum. O voto é secreto, isso é um pilar da República, né? Mas principalmente esse povo aí do circuito financeiro e tal, acho que quando o fazem, na realidade, reforçam a percepção que muitos bolsonaristas têm, que eles é que representam o povo, né? Eles que representam aqueles que são excluídos das elites, né? Porque se as elites, seja essa elite intelectual ou financeira, econômica, vai, então, se posicionando a favor do Lula, como tem acontecido na declaração de votos, os bolsonaristas dizem, está vendo aí o que a gente falou? Nós é que somos o povo, nós é que estamos à margem dos mecanismos de comunicação, de produção de riqueza, de produção de inteligência pública, né? É claro que eles não falam desse jeito, mas é isso que está acontecendo. Então, acho que essa situação só reforça. Agora, com relação ao geral, quer dizer, essa pressão, né? E é uma pressão que às vezes vem com muita simpatia, né? Inclusive como uma coisa do tipo assim, reconhecendo não que você é uma pessoa importante, então você deveria declarar seu voto, porque é um momento histórico. Se você não fizer isso agora, depois vai ser pior para você. Na realidade, a gente vive uma situação de quase assédio político mesmo, né? É claro que tem aí casos que são denunciados de empresários aí, pequeno e médio, que pressionam os funcionários e tal para votar Bolsonaro, sei lá. Mas esse vínculo horizontal, ele tem funcionado como uma pressão. Eu, na academia, conheço ela muito bem, já há muito tempo, né? Eu, na academia, convivo massivamente com pessoas de esquerda já há muitos anos e sei muito bem que elas não têm nada de democrático no dia a dia, né? Ou você concorda ou você não existe. Agora, acho que tem um outro fenômeno muito interessante, Cláudio, que é o seguinte: essa pressão toda, assim como no caso da pandemia foi, né, por uma outra razão, eu estou fazendo só uma analogia mecânica, essa pressão toda acaba abrindo espaço para carreiras na mídia, engajamento, definição de perfis, né? Você vai ficando famoso ou mais famosa graças justamente ao posicionamento que você vai assumir. Acho que no círculo bolsonarista, que já é um círculo muito de redes sociais, mas o círculo mais à esquerda, que vai trazendo, então, essas pessoas bacanas, inteligentes, e elas vão, então, ampliando sua rede de engajamento, de seguidores. Então, a polarização, ela cria um mercado de mídia por si só, mídia digital, pessoal, que essas pessoas vão colher seguramente frutos, né, desse sucesso. Agora, da onde vem? Você perguntou da onde vem, Cláudio. E acho que isso. Eu tenho convicção de que a atividade política é uma atividade, quando você é muito assim, identificado com alguma corrente, algum partido e tal, eu vejo como uma atividade meio totêmica. Então, uma coisa irracional. Quer dizer, essa fúria de pertencimento, né, que nas redes sociais às vezes atinge o nível do ridículo com as postagens, né? Então, assim, essa fúria de pertencimento, eu só posso supor que em algum nível tem a ver com o cérebro meio réptil do ser humano. É curioso, né? Porque assim, a gente até entende, da dinâmica política
a traição, como é também a composição, né? Isso é da dinâmica da política. Eu que curto política aí há mais de 20 anos, nada disso me surpreende. Então, ver, sei lá, o Sérgio Moro mudando de opinião para apoiar o Bolsonaro, ou o Ciro Gomes tendo de rever todas as ofensas dele ao Lula, ou a Simone Tebet, tudo isso a gente até compreende, claro, cada um tira a sua conclusão dali, especialmente os leitores desses políticos, mas nada explica que isso seja a postura de um eleitor, de um cidadão, que é quem está pagando os impostos que sustentam esse sistema, mas que está fora do sistema, né, Pondé? Porque, como você bem citou, o político profissional já diz que é profissional, né? A política é o território da violência, sempre foi. A característica do sistema político democrático é estabelecer uma série de instituições que, de alguma forma, exercem um efeito hidráulico nessa violência, né? Então, a violência roda, está institucionalizada, está no lugar, está contra um, está a favor do outro, e aí segue, né? A ideia de que ela não seja rompida para que a inundação não vá para fora do sistema de encanamento em que ela circula, né? Ou alguns poderiam dizer sistema de esgoto que ela circula. Mas, assim, então é normal, inclusive faz parte da capacidade profissional do político refazer articulações, né? Criar situações em que ele consiga... E aí eu não estou falando nem da preocupação dele ser representante de algum grupo, estou falando da sobrevivência política dele no sistema. Hoje ele está aqui, por exemplo, no caso da Simone Tebet, é muito provável que a Simone Tebet, ao contrário do Ciro, que é um candidato que aparentemente já vem num processo de desgaste há algum tempo, né? Está aí no processo de desgaste há algum tempo. A Simone não. A Simone é uma espécie de, possivelmente, rising star. Quer dizer, ela é uma mulher jovem que conseguiu se projetar nacionalmente e que pode muito bem vir a pensar numa candidatura para presidente da República em 26. Ela tem todo o universo pela frente, rejeição baixa, porque inclusive não se conhece ela, muita gente não a conhece. Então, você entende que ela vai escolhendo aí um território nesse momento, que pode virar em 26, né? Ela pode avaliar que ela não seria uma herdeira do bolsonarismo, talvez ela vire uma opção mais de centro, e que possa atrair uma centro-esquerda, sabe? Uma espécie de novo Alckmin, né? Que pode vir aí costurar algumas opções. Agora, esse eleitor a qual você se refere, que é essa pessoa que eu falei que claramente funciona a partir de um nível irracional, infantil, é impressionante como essa eleição, a radicalização, ela se aproxima de um comportamento infantilizado, né? É claro que quando você fala, por exemplo, radicalização islâmica, no caso de jovens que radicalizam e inclusive entram para grupos terroristas e tal, que você olha e diz assim, mas como esses caras, como é que eles fazem uma coisa dessa? É claro que eu não estou dizendo que é a mesma dimensão, mas no dia a dia, o modo como colegas se comportam no ambiente de trabalho, né? Inclusive, se você pensar em grande parte da inteligência pública, intelectuais, comentaristas, jornalistas, eu imagino que se o Lula ganhar a eleição, o que eles vão fazer no dia seguinte, né? Depois que eles acham que estão salvando a democracia, será que eles vão voltar a fazer jornalismo? Depois que eles tiverem libertado, porque inclusive não vai libertar do bolsonarismo, porque o bolsonarismo hoje é uma força contrária ao PT e que veio para ficar pelo menos algum tempo, para além do Bolsonaro. Eu aproveito para te perguntar, o bolsonarismo, eu entrevistei dias atrás o Hamilton Mourão, né, que é o general, vice-presidente, acabou aí de ser eleito senador com mais de 2,5 milhões de votos, e eu questionei justamente sobre o bolsonarismo e a direita, o conservadorismo. Que eleitor é esse, né, que elegeu esse Senado,
né, que elegeu o Moro, que elegeu várias outras figuras aí, que deu uma das maiores votações do país a Carla Zambelli, que deu a maior votação a um deputado federal, aquele vereador Nicolas Ferreira, lá em Minas. Quando o Bolsonaro esteve aqui comigo no podcast na semana passada, eu questionei sobre o que ele fará se ele perder. Aí ele me disse que vai embora, vai para Angra, vai para Mambucaba pescar, mas que isso não quer dizer o fim dessa direita. Eu perguntei, mas é o fim do bolsonarismo? Aí ele falou, não tem bolsonarismo, o que tem é uma nova direita, uma direita conservadora, etc, etc, etc. Como é que você... Dá para colocar qual caixinha você põe o bolsonarista, qual caixinha você põe o conservador, você que se posiciona como um conservador liberal? Uhum. Conservador em instituições políticas, liberal em costumes, liberal em termos de mercado, né? Quer dizer, mas olha, eu acho que o Bolsonaro falou, ele tem razão, né? Ele tem bastante razão. Quer dizer, você tem hoje, como sempre teve, meio que adormecido, uma grande parte do país que nos últimos tempos acabou, inclusive, fluindo para denominações cristãs, evangélicas, né? E aderindo a várias igrejas evangélicas de todos os tipos, com raríssimas exceções, sempre existe uma parte da população conservadora em costumes, que teme certas rupturas comportamentais, e essas rupturas comportamentais hoje elas são extremamente bombadas nas novelas, nos filmes, elas também aparecem bastante no tecido acadêmico universitário, aparecem nas escolas, certo? Como uma espécie de incentivo a pessoas que têm uma preferência por comportamentos conservadores em termos de moral, em termos de família, de visão de mundo. Isso na realidade, um estímulo à ação, que não é só no Brasil, né? Eu estava recentemente, durante a eleição na Itália, e conversei com vários eleitores da Giorgia Meloni durante a eleição, nas 2 semanas anteriores à eleição. Quer dizer, inclusive não comparam a Giorgia Meloni ao Bolsonaro, acham que a Giorgia Meloni é infinitamente mais sofisticada. De fato, ela tem um comportamento público bastante mais sofisticado do que a figura específica do Bolsonaro, mas, assim, existe pessoas que discordam dessa pauta de costumes que está muito vinculada a uma certa pós-modernidade. E essas pessoas ganharam voz porque as redes sociais dão voz para todo mundo. Então, isso acabou produzindo mútuo reconhecimento, acabou produzindo organização em termos de financiamento, organização institucional em que, no caso, o movimento evangélico no Brasil acabou se transformando numa espécie assim, de espaço para que muito dessa tendência aparecesse e tomasse corpo, né? Em oposição, inclusive, a uma igreja católica que já há algum tempo, do ponto de vista teológico, tem se alinhado à esquerda, já há algumas décadas, na América Latina e no Brasil. Então, assim, me parece que quando o Bolsonaro diz que mesmo que ele vá pescar, não sei aonde, se ele perder a eleição, e que não há bolsonarismo, o que há é uma nova direita, não há dúvida que o bolsonarismo é uma marca que ficou vinculada à ideia de uma certa truculência, né? De uma linguagem muitas vezes vulgar, de um tratamento agressivo com relação a mulheres, né? Posições, às vezes, que são posições que dá a impressão que falta educação doméstica. Agora, o que eu acho que falta no Brasil mesmo, já há muito tempo, é uma inteligência pública que não esteja alinhada à esquerda, mas que coma de garfo e faca, né? que inclusive, saiba se comportar à mesa, saiba se comportar no espaço público, que tenha um repertório acima da semântica miserável das redes sociais. Mas a gente sabe que para fazer a política de massa, né,
o homem massa, como dizia o Ortega y Gasset, quer dizer, aquele homem médio, cheio de ideias fixas, às vezes é esse homem que faz a massa de eleitores, né? Que faz a massa, os hooligans das redes sociais políticas, como fala o cientista político Jason Brennan, o americano. Então, assim, agora eu acho que essa nova direita que está aí, que ganhou massa, que ganhou número, que está gerando medo em muita gente, a esquerda, ou mesmo não só a esquerda, essa direita, que está identificada agora com o nome bolsonarismo, ela poderá se colar em outras figuras, né, no futuro. Mas ela, de fato, as redes sociais deram voz a essas pessoas, porque a inteligência pública ela está massivamente associada à esquerda. A maior parte dos jornalistas intelectuais fazem um esforço enorme, ou às vezes nem fazem, para fingir que não estão desesperadamente torcendo pelo Lula. Às vezes chega até a ser ridículo para a ação de quem atua no mundo da inteligência pública. Isso é quase humilhante. Depois do primeiro turno, parecia que a quantidade de Rivotril frontal desapareceu das farmácias, né? Será que é possível? Será que realmente é possível? O senhor consegue enxergar essa segunda fase da direita? Ou ela, para sobreviver nessas redes sociais, para sobreviver junto às massas, ela precisará ainda que, como um recurso acessório, ela precisará de figuras, vamos dizer assim, figuras folclóricas, como o próprio Bolsonaro, como a Damares. É necessário esse tipo de figura para chamar atenção, para viralizar nesses tempos atuais? Olha, eu acho que aqueles que não estão à esquerda, alinhados com a esquerda, e que não são identificados com, digamos, esses grupos mais folclóricos aos quais você fez referência, está meio perdido no cenário político, né, e no cenário do debate. Perdido no sentido que está no exílio, como eu dizia no começo, né? Inclusive, aquela referência que você fez antes do Senado, né? O próprio Marcos Pontes aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a impressão que dá é que essa direita, né, ela saiu na frente para garantir que, mesmo que o Bolsonaro não seja eleito, ela sim estará presente em Brasília. A gente sabe que o legislativo tem se tornado forte desde grosso modo, o impeachment da Dilma. Assim, o legislativo tem se tornado forte, né? Inclusive por conta de todo esse jogo das emendas de relator e todo o jogo com dinheiro, né? E esse medo que o Senado pode empichar a STF, quer dizer, tem aí um outro cenário que é um conflito entre essa direita e o Poder Judiciário, mais identificado com figuras do STF e agora do TSE, né? Então, a direita ela deu um passo à frente, no sentido, essa direita deu um passo à frente, no sentido de marcar espaço e dizer, olha, mesmo que vocês ganhem, nós estaremos alocados lá no Senado, na Câmara de Deputados, a gente vai dar dor de cabeça, certo? Porque a gente tem poder de fogo na mão. Então, eu acho que eles pensam basicamente assim. Agora, com relação a figuras possíveis, quer dizer, se é possível imaginar um candidato que não seja folclórico, quer dizer, a esquerda, ela, de certa forma, é um pouco mais livre em relação a isso. O Lula não deixa de ser um candidato folclórico, mas é um sujeito que tem uma história prévia, né? Ele tem uma história prévia. O Bolsonaro também tem, mas é uma história meio bastante miserável, né? No sentido político, eu quero dizer, de uma figura assim, mais significativa. E o Lula não. O Lula é um cara raiz, digamos assim. Ele vem desde o final da ditadura, um sujeito combativo, que já teve no governo, que pegou uma época boa do governo, navegou em dinheiro, um Estado que estava arrumadinho depois de Fernando Henrique, o que será bem diferente agora, caso ele venha ganhar a eleição. Ele vai pegar um Estado bastante hostil a qualquer primeiro mandatário,
em termos fiscais, eu quero dizer de dinheiro e tal, mas a esquerda também ela sofre por falta de figuras. Quem é a grande figura da esquerda hoje, que na falta do Lula poderia estar aí disputando com o Bolsonaro? O Haddad já foi derrotado uma vez, está correndo o risco de ser derrotado no seu estado pelo Tarcísio, que é uma figura que saiu do Rio de Janeiro, que não tem raízes em São Paulo, certo? E então, quem mais pode haver à esquerda? Mesmo que a esquerda, Haddad não é uma figura folclórica, né? Goste ou não dele, não é uma figura folclórica, como é o próprio Bolsonaro, ou é um cara que come de garfo e faca, que sabe se comportar, que sabe usar as palavras certas, né? E a Damares. Agora, então eu acho que ainda assim é difícil imaginar qualquer uma dessas figuras que foram eleitas aí para o Senado ou para a Câmara que venha despontar como um possível, sei lá, substituto, possivelmente, do Bolsonaro lá na frente. Eu acho ainda que uma figura que poderá vir a ser uma líder importante dessa direita é a própria Michelle Bolsonaro. Né? Ela é jovem, ela é bonita, ela está super enraizada no movimento evangélico, ela até hoje tem sido bastante discreta, né? Uhum. Ela é mulher, o que pode dar gás, no sentido de diminuir a rejeição de muitas mulheres a candidatos de direita, né? E então ela é uma figura que não chega a ser folclórica, mas ela está aí no espaço carismático, né? Pode vir a virar folclórica, mas é mais discreta do que isso. Então ela pode vir a ser uma opção, porque não há nenhuma. O próprio Hamilton Mourão já apareceu como opção. Muita gente achava ele muito melhor do que o Bolsonaro, né? Sujeito mais contido, fala bem, sim, escolhe bem as palavras, sabe se comportar. Ele também pode vir a ser uma opção na medida que ele conseguiu se manter longe do espectro folclórico. Eu ia tocar nesse assunto, você já antecipou aqui, que é essa figura da Michelle. Você escreveu um artigo muito bom recentemente na Folha, eu republiquei até no site aqui, porque ele traz essa avaliação que é uma característica sua do seu trabalho, bastante livre, bastante impactante, bastante real, do papel dos evangélicos, do crescimento desse eleitorado, e ela, justamente, ela se destacando como uma liderança importante, e aí agora com esse perfil aí não tão folclórico, mas que ela consegue transitar bem, inclusive na própria campanha, fez muitos atos políticos, muitos comícios ao lado da Damares, etc. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa importância do crescimento desse eleitorado, do uso desse eleitorado, né, na política cada vez mais intenso, e por que ele provoca tanta rejeição do outro lado, porque há tanto preconceito com o evangélico, com o eleitor, com a liderança evangélica, se isso tem diferença. E aí, voltando ao teu artigo, um pouquinho também sobre como a esquerda se distanciou, né, desse público, que em tese, né, as igrejas estão lá, né, especialmente os neopentecostais, eles cresceram justamente junto a um eleitorado de baixa renda, humilde, que normalmente recorre à igreja para ter algum tipo de apoio, ainda que emocional, né, ou espiritual, ou até material. Olha, a minha impressão é que a esquerda, em geral, ela tem dificuldade de transitar no mundo evangélico, porque a esquerda, aliás, como eu digo, de certa forma, na coluna a qual você se referiu agora, a esquerda tem todos os tiques nervosos de uma aristocracia que tem nojinho de gente pobre, certo? Todo o conjunto de tique nervoso, né? A ponto de que a esquerda ela
ela aceita mais fácil líderes evangélicos que saibam se comportar em restaurantes caros, né? Enquanto que o movimento evangélico ele vem muito profundamente vinculado a uma rede de relações bastante presente em populações mais vulneráveis, né? E isso, na verdade, trai uma característica da esquerda que foi se tornando cada vez mais característica da esquerda à medida que a esquerda passou a ser capitaneada por filhos de ricos que fazem documentários sobre pobres o tempo inteiro, né? Que é esse traço de, no fundo, como eu escrevia na coluna, não gosta de cheiro de ônibus, certo? Não gosta desse jeito de gente que, como se falava quando eu era criança, que eu ouvia os adultos falarem, cheiro de crente. Tá? E aí, quando, por exemplo, quando a esquerda vai falar de cuidado com a família, né? E os evangélicos e os conservadores em costumes falam muito o tempo inteiro sobre família, não sei o que e tal, né? A esquerda, quando olha para a família, ela olha de cara, por exemplo, se você é uma mulher de classe vulnerável, mais pobre, a primeira coisa que você tem que aceitar para aceitar a esquerda é aceitar ser feminista. Você tem que partir do pressuposto que seu marido é, a priori, um agressor, mesmo que ele nunca tenha encostado a mão em você. Ele é potencialmente um agressor. Ele é seguramente um opressor. Então, o olhar que a esquerda dá para essa classe social mais baixa, inclusive com relação às mulheres, em relação às famílias, é um olhar que ele vem com toda a gourmetização típica que a esquerda tem como suas ferramentas quando lida com o povo em geral. E aí ainda tem essa coisa, os evangélicos acreditam em demônio, né? Falam em demônio, né? Fala que Bolsonaro é o Messias, o nome dele ajuda para o trocadilho, o Bolsonaro é o Messias instalado no Palácio do Planalto, né? Quer dizer, são referências que pessoas seculares, né, olham e dizem, putz, o que é isso? Como que alguém lê o mundo desse jeito? Como que alguém ainda acredita numa coisa como essa? Né? Só que você pode ser uma pessoa secularizada, não acreditar nessas coisas, mas perceber que a revolução evangélica é o fenômeno social mais importante que acontece no Brasil nos últimos tempos. E aparentemente, salvo raras exceções, e diga-se de passagem, exceções que vêm de estratos e nichos evangélicos socialmente mais altos, tá? Nichos evangélicos socialmente mais altos, e quando eu falo aqui evangélico agora eu incluo todo o espectro protestante, tá? Que é o que significa na origem. Os luteranos alemães até hoje se referem a si mesmos como evangélicos. Aqui no Brasil agora se usa muito a expressão evangelicalismo para incluir todo o campo protestante e não ficar no jargão evangélico como se usa normalmente na mídia para se referir a crente, como se falava na minha infância, né? E o resultado é que, ao ignorar esse avanço evangélico, ao ignorar o fato que os evangélicos organizam uma rede de solidariedade, uma rede de trabalho, uma rede de afeto, né? O movimento evangélico é muito bom nisso que o mundo corporativo goza quando usa a expressão, que é inteligência emocional, né? Eles são muito bons nisso. E o resultado é que eles prometem, entregam amigos, entregam trabalho, melhoria de vida, sociabilidade, o que fazer no final de semana. E a esquerda, na sua cegueira aristocrática, né, de achar que assim, o mundo, você estudou numa escola chique da Zona Oeste de São Paulo, cara pra cacete, que faz estudo do meio no quadrado de Trancoso, mas você acha que o mundo tem que caber naquela tua aula lá que você tinha de sociologia na escola, cara. Né? E quem não cabe aí não tem voz. Quando, na verdade, essas pessoas,
com esse universo de referências, elas estão crescendo, elas estão tomando a voz, elas são grande parte do povo. E mesmo que o Lula venha ganhar a eleição, eles vão continuar sendo quem eles são. E tem uma característica que os partidos, os políticos evangélicos, eles foram muito pragmáticos sempre. A gente tem que lembrar que fizeram parte do governo do PT, votavam junto com o PT no governo federal, né? Talvez isso volte a acontecer, mas por enquanto, depois que os evangélicos conseguiram meio que perder a vergonha, sair do armário e dizer, não, eu sou assim mesmo, talvez eles cada vez mais agora se transformem numa força política organizada. E aí eu quero ver como é que vai ser quando a cobra começar a fumar. É engraçado que você fala, né? Olha, é importante ver que eles fazem parte do povo. Eu digo, bato sempre nessa tecla aqui, porque a imprensa tende a olhar e faz isso de forma muito preconceituosa, de uma forma geral. Ela olha a política a partir do líder político, ela olha uma votação expressiva como a que tivemos a partir da figura que foi votada. Então, e ela faz essa leitura com muito preconceito, e ela esquece que são milhões, dezenas de milhões, muitas vezes, de cidadãos, né, brasileiros que vão lá e apoiar aquela figura política por N motivos, né? Então, o próprio vereador Nicolas Ferreira, que eu citei antes, né, foi eleito aí o mais votado do país, da história, com 1 milhão, deputado federal, com quase 1,5 milhão de votos, e pouca gente sabe, pouca gente consegue, pouco jornalista se debruçou para entender essa votação. Ele é filho de pastor, né? Ele é filho de uma liderança evangélica, ele foi criado dentro desse meio, ele se tornou também uma liderança nesse meio, ele faz discursos em igrejas, ele faz as suas colocações, ele se expressa muito bem, inclusive, quando está, né, diante desse público, desse eleitorado, e acaba surpreendendo como um fenômeno eleitoral, mas um fenômeno que não deveria surpreender se os meus colegas e todos os nossos, vamos dizer assim, pesquisadores sociais estivessem dedicados a compreender, né, compreender o eleitor, compreender o cidadão. Por que a gente tem tanta dificuldade de se enxergar, Pondé? Isso acho que vale também para a esquerda, né? O Bolsonaro vem incentivando também essa polarização e fez um governo, por boa parte dele, de costas para esse eleitorado mais humilde, só na reta final que ele entendeu que precisava desse eleitorado, que tinha perdido a classe média, aí foi atrás desse eleitorado. A gente tem uma dificuldade de se enxergar, né? Por que acontece isso? Eu acho que uma das causas, seguramente, é aquele velho complexo de vira-lata que tão bem falavam o Nelson Rodrigues, né? Eu lembro de uma coluna dele em que ele se referia à visita do Sartre, ele falou várias vezes disso ao Rio de Janeiro, e ele dizia, não vi um torcedor do Flamengo na plateia, só tinha granfina, né? O Nelson Rodrigues, ele percebeu isso lá nos anos 60, nos anos 70, ele percebeu esse movimento, né, que a esquerda estava fazendo, indo em direção ao estagiário de jornalismo da PUC do Rio de Janeiro, né, que ele dizia que tinha lêndia no cabelo e a colega estagiária ficava tirando lêndia do cabelo dos dois estagiários, né, da PUC do Rio de Janeiro, que ele tinha aquela obsessão pela PUC do Rio de Janeiro. Então, assim, a impressão que eu tenho é que mesmo o Bolsonaro é uma característica nossa. A gente acha que o país, só quem importa no país é quem tem passaporte europeu, certo? Só quem tem passaporte europeu, ou quem tem grana, ou quem frequenta restaurante estrelado, certo? Quem faz curso de enologia, certo? Só essa moçada aí, direita ou esquerda, tanto faz, só essas pessoas contam.
enquanto que as pessoas que são mais pobres, que sempre foram um tanto invisíveis, e que o voto, né, por pessoa dá visibilidade quando atinge escala, que é o caso que, por exemplo, aconteceu no primeiro turno, dando um susto em todo mundo, faz com que você não preste atenção. Você simplesmente não presta atenção. Porque, inclusive, essas pessoas têm o dom de lembrar você que você não mora em Nova York. Você não mora em Milão, certo? Inclusive porque o seu dinheiro está aqui para a maior parte dessas pessoas. A forma de reprodução, inclusive da classe média alta, que não é milionária, mas que tem vida aqui, tem pacientes aqui, o povo do mundo da saúde mental, né, por exemplo, que tem pacientes aqui, professores universitários, jornalistas, né, que são formados por esses professores universitários e que vão para as redações com esse mundinho na cabeça. E não gosta de lembrar, não gosta de... É como se fosse... você se olha no espelho e você não consegue enxergar a figura sofisticada que você é. E vem essas pessoas numericamente gigantescas, né? Eu lembro no dia da votação, andando pelas ruas, eu via que você tinha várias igrejas evangélicas, e pequenas, né? Porque tem gente que acha que igreja evangélica é só universal do reino de Deus, né? Acho que cabe tudo num saco de gato só. Oferecendo café da manhã para os seus eleitores fiéis, né? Todo mundo conversando, dando risada. É uma sociabilidade se construindo, é uma cidadania se construindo. O Estado não oferece cidadania, a sociedade desigual não oferece cidadania. Esse é um dos grandes pecados da elite, e como a elite é majoritariamente à esquerda, e aqui eu não estou falando dos grandes banqueiros, porque os grandes banqueiros, eles estão onde tiver melhor para eles, eles fazem acordo com todo mundo, né? Mas, assim, é uma cidadania sendo construída. O movimento evangélico está criando uma cidadania na sociedade, e essa cidadania, quando jornalistas e intelectuais olham para ela, olham de uma forma, sabe aquele verbo em inglês, patronizing, olha para eles de uma forma como se estivesse olhando para crianças, dizendo assim, olha, eles não são tão maus assim, se a gente ensinar eles direitinho, eles vão votar no PT, eles vão ser feministas, eles vão ser a favor das pautas de gênero, eles vão aprender o que é legal, é que eles são analfabetos, coitados. Então, a gente precisa, na realidade, formar grandes cursos gigantescos para ensinar para eles, porque, no fundo, eles só são ignorantes, coitados, eles não sabem o que é bom para eles. É bem filho do Rousseau, né? Bem da tradição do Rousseau. Olha, eu vou fazer você livre contra a sua própria vontade. Se você pensar igual a mim, você vai ser livre. E aí, bom, agora estão sendo obrigados a perceber que é necessário olhar para eles de uma forma... Veja bem, Cláudio, tem gente agora falando, não, a radicalização política, a polarização veio para ficar, está destruindo famílias. Todo mundo sabe que está acontecendo isso. Quando as pessoas ficam muito politizadas, elas vão para o pau. É sempre assim. Quando você veste uma camisa, você vai para o pau, né? Não tem essa história. E a eleição vai passar e a situação vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar, não vai mudar, né? Se o Lula ganhar, algumas pessoas aí da elite vão ficar um pouco mais calmas um tempo, mas eu fico me perguntando, eu falo com alguns colegas próximos, meu Deus do céu, quem trabalha com jornalismo político, o que vai fazer se o Lula ganhar, meu Deus? Quem que eles vão xingar o tempo inteiro agora? Vai ser uma saia justa. Você tocou num ponto que é a visibilidade. É muito interessante, porque a esquerda, ela tem como uma das pautas essa luta por dar visibilidades a grupos minoritários, né? A gente tem visto aí, inclusive, esse movimento do identitarismo, né, muito forte, e, ao mesmo tempo, não quer dar visibilidade
para os evangélicos, né, que querem também ter visibilidade. No final das contas, todo mundo quer ser enxergado. Se já é assim num relacionamento a dois, né, você quer que o teu parceiro, a tua parceira te enxergue, olhe nos teus olhos, sabe quem você é. Imagine no ambiente social, num país tão complexo e tão miscigenado como o nosso, né? É assim, as pautas identitárias, né, a inteligência pública, grosso modo, ela olha para as pautas identitárias como grupos que estão lutando por algo que lhe é de direito, certo? E que, de fato, lhe é de direito, certo? Ser reconhecido na forma que ele é, do jeito que ele vive, os gostos que ele tem, a sexualidade que ele tem, lhe é de direito. E isso a inteligência pública entende corretamente que lhe é de direito. Agora, quando olha para os evangélicos, olha como um sintoma, certo? Não é alguma coisa que lhe é de direito. Olha como um sintoma, como alguma coisa que tem que ser curado, né? Houve a época que muitos falavam da cura gay, inclusive como fake news e tudo mais, né? Espalhando isso como se isso fosse verdade, como se fosse projeto de alguém. Mas, por outro lado, essa elite da inteligência pública jamais teria coragem de confessar que, no fundo, o que eles querem é que existisse uma cura evangélica. Né? Você conseguisse curar essas pessoas da posição evangélica, ou que pelo menos você se transformasse no evangélico de luxo, que é aquele evangélico que circula pelos ambientes das pessoas que fazem documentários, como eu falo, né? Que falam essa linguagem aí, que transita aí pelo universo woke, por exemplo, né? Que transita por esse universo da esquerda cultural americana, que eu sempre digo que se topasse de cara com gente como Lenin e Stalin, fazer xixi na calça, né? Porque é de uma violência que não ia combinar com esse discurso. Então, me parece a diferença é que os evangélicos não são reconhecidos pela inteligência pública como uma identidade que lhe é de direito, certo? Não, você não tem direito de ser assim. Você não pode acreditar no que chamam a família. Você não pode acreditar que as pautas de gênero põem em risco a sua família. E, no fundo, Cláudio, o que eu acho é que a inteligência pública, que é, grosso modo, bastante identificada à esquerda, não consegue lidar com o fato que a democracia é um regime em conflito, em ebulição, que ninguém sabe para onde está indo, certo? Que é um sistema que foi posto de pé ao longo de, grosso modo, 100, 200 anos, numa sociedade que não era de hoje, que não tinha tanta gente falando como hoje, que as pessoas, na realidade, era eu concorrendo com você. Eu ganhava uma vez, você ganhava na outra, e a gente jogava golfe no final de semana. Ou comia pizza junto, porque, no fundo, era uma briga de gente que circulava pelo mesmo clube, certo? Que se encontrava na classe executiva, que viajava juntos, que os filhos se casavam. Não. A democracia ela vai se tornando conflitiva mesmo. Assim como tem grupos identitários reconhecidos pela inteligência pública com direito à agressividade, à violência justificada, não se reconhece que grupos tidos como conservadores em costumes, eles têm o mesmo direito. Não, eles não têm o mesmo direito compreendido pela inteligência pública. Não tem. E é isso que a inteligência pública não confessa, porque senão ela não seria democrática, né? Olha só, o que você está me falando está me remetendo a esse momento, especialmente eleitoral, mas que já vem nos últimos anos, que é o avanço do judiciário, e aí eu estou falando de STF, especialmente de TSE agora, sobre a liberdade de expressão das pessoas. Quer dizer, quanto incômodo que que esse fenômeno que você mencionou está causando, a ponto de provocar uma reação do sistema que usa o seu poder né, vamos dizer assim, o seu poder de violência, o monopólio da violência, e para calar quem não se adequa a esse formato. Como é que você está enxergando
essa tentativa de censura. Isso passa... você falou dessa esquerda limpinha aí, que gosta de frequentar, que só gosta da sua própria realidade, gosta de editar a realidade. Eu ouvi do ministro Dias Toffoli, num determinado julgamento, os ministros, ele dizendo que os ministros do Supremo são os editores do Brasil. Eu vi aqui, você falou de documentáriozinho, né, da esquerda e tal, me lembrei da Petra Costa, minha cabeça também está em ebulição aqui na nossa conversa, que fez um documentário que, na verdade... sobre um último período aí recente, desde o impeachment de Dilma Rousseff, dos movimentos de rua até a eleição do Bolsonaro. Ela edita imagens que inclusive foram editadas visualmente para que não tivesse a apresentação, por exemplo, aparecia lá imagens de lideranças de esquerda que foram mortas na ditadura, mas aí ela editou a imagem para que não aparecesse as armas dessas lideranças que foram fotografadas na época ali do embate. Ela ignorou, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, ignorou o episódio da facada e chama isso de documentário. Eu chamo de ficção, porque ou você traduz e espelha a realidade, ou você faz a sua própria, cria a sua própria realidade. Tudo isso para te perguntar como é que você está enxergando essas decisões, esses atos de censura, essa tentativa de calar a todos, inclusive a própria imprensa, mas especialmente as pessoas que querem se manifestar nas redes, inclusive de forma violenta, de forma agressiva, xingando, ofendendo. Como é que você está vendo isso? Olha, infelizmente, não resta dúvida que, ao longo do governo Bolsonaro, foi importante, muitas vezes, a ação do STF, né? Eu acho que toda a discussão da pandemia, a inércia no início do governo Bolsonaro em relação à pandemia, quer dizer, não há dúvida que a democracia liberal, a república, é um regime de instituições, né? E que é necessário ter os poderes de pé, grosso modo os 3 poderes, e o quarto, que é a mídia, certo? De pé, né? Agora, a impressão que eu tenho é que durante essa eleição, seja o TSE, digamos assim, que é o braço do STF nas eleições, de alguma forma, está em guerra contra a direita. Está em guerra, né? E tem a seu favor o fato de que muitos elementos da direita têm usado o recurso das fake news, o recurso das mentiras, porque uma coisa que choca muito a esquerda é que a direita foi além da esquerda na prática da desconstrução. A esquerda está ensinando para a universidade há muito tempo que não existe verdade, né? Que tudo é uma questão socioconstrutiva, que é tudo a história contada pelos vencedores. Quer dizer, isso é matéria banal em qualquer curso de humanas e qualquer escola mesmo, não só curso de humanas. E o que aconteceu? Essa direita agressiva, militante, que está nas redes sociais, ela aprendeu essa lição. Ela olhou e disse, não, isso é verdade mesmo. E foi para cima. E fica difícil você controlar o fluxo de informação sem você partir para uma certa porrada institucional. Resultado, você começa a invadir a praia, você começa a censurar conteúdos que nem foram ao ar, você começa a censurar rádios, só porque essa rádio, se a gente fosse fazer uma aritmética, você tem muito mais jornalistas ou intelectuais que estão, de alguma forma, claramente a favor do Lula na eleição do que do Bolsonaro, né? Se você for fazer isso numericamente. E aí, o que acontece? O Poder Judiciário, o TSE, acaba focando naqueles veículos, né, que estão falando coisas, quer dizer, se você fala, por exemplo, se você levanta a questão com relação ao Lula, né, se o Lula está vinculado à corrupção, se ele é culpado, se ele não é, todo o processo da Lava Jato que foi para o saco por conta das mensagens que vazaram, e no final foi tudo
tudo deixou de valer porque tecnicamente rompeu regras do jogo, certo? Então, no final, você não teve uma decisão sobre isso, a coisa não andou para frente de forma nenhuma, a ponto de que, recentemente, eu li em algum artigo que dizia assim, porque o Lula, no caso, o homem era presidente enquanto houve corrupção na Petrobras. Olhe essa frase, ela é extremamente articulada, né? Porque ela dissocia, ela não pode dissociar o componente temporal, porque é junto, ela reconhece o fato de ser contemporâneo do outro, mas ela introduz aí uma cunha semântica que diz, olha, era presidente enquanto aconteceu a corrupção na Petrobras. Então, você não pode levantar essa questão, porque se você levanta essa questão, significa, então, que você está fazendo fake news, você está mentindo. Então, eu acho que tem uma questão mecânica, né? Eu não sou daqueles, eu não tenho eu não tenho muita tendência a mentes conspiratórias. Então, eu não acho necessariamente que o Poder Judiciário todo se juntou para eleger o Lula, né? Mas eu acho, sim, primeiro, quando você tem muito poder, como o Poder Judiciário tem, e tem tido muito, o poder facilmente faz com que você acredite que você é o editor do país, como você citou há pouco, certo? Então, você se acostuma ao poder. O poder tem uma liturgia, né? Tem uma certa marca de vinho que você toma, tem um certo ambiente que você frequenta, que dá uma segurança estética muito grande ao redor da sua vida. E essa elite, a maior parte dela, fora aqueles que são identificados como brega, estão vinculados à candidatura do Lula agora. Estão vinculados à candidatura do Lula. Então, muita gente acaba dizendo, olha aí, banqueiro, juiz, filósofo, sociólogo, jornalista, é tudo lulista. Lula. Colocam todo mundo no mesmo saco, né? E, na hora que o Poder Judiciário, o TSE, vai exercer a sua vigilância das fake news, acaba se constituindo em censura mesmo. E censura e acabou, né? E a esquerda, o que a esquerda está um pouco desconfortável é que ela aposta na ideia de que ela vai ganhar a eleição conseguindo manter um certo verniz. A direita não tem verniz, porque a direita está fora dos canais de poder da inteligência pública há muito tempo. Então, ela entra pisando, essa direita aí, ela entra chutando a porta, porque, inclusive, ela não está nesse poder. E a adesão de grandes figuras, que não são historicamente associados ao PT, à candidatura do Lula, como eu dizia antes, reforça essa imagem, que é uma briga entre o povo mesmo, e aqueles que são, grosso modo, frequentadores de restaurantes chiques e viagens sofisticadas, né? E os juízes estão nesse grupo. Eles são frequentadores desse ambiente, certo? Então, e quando começam a apertar o garrote nos veículos que, de alguma forma, batem pesado na candidatura do Lula, e aí acabam censurando mesmo, e atravessam a liberdade de expressão mesmo. Deixa eu te perguntar um negócio. Teu guia do politicamente incorreto na filosofia está completando 10 anos, é isso? 2012, né? Acho que é. Acho que é. 11 ou 12, não lembro. 2012. Está completando aí 10 anos, uma década. É um grande sucesso. E eu te pergunto, quando é que foi que o politicamente incorreto virou mala educação? Porque a gente vê justamente essas figuras, né, especialmente da direita, o Bolsonaro sempre usou isso, os filhos e tal. Eu sou politicamente incorreto, eu sou politicamente correto. Então, só que, de repente, esse politicamente incorreto vira ofensa, vira agressão, vira incitação ao crime. Tem uma diferença grande nisso aí, né? Tem, inclusive, quando eu fiz uma reedição, acho que em 19, do livro, que por uma questão editorial ele saiu na reedição com o nome de Filosofia Incorreta, né? E eu tive que ler o livro todo de novo, fazer alguns ajustes e tal. Um dos comentários que eu faço é esse, quer dizer, o debate lá em 2010, 2011, 2012 era um debate que ainda circulava pelo ambiente jornalístico e acadêmico. Eu lembro
O primeiro grande jornalista que eu vi no Brasil tocando nesse assunto foi Paulo Francis, né? Que tocava nesse assunto sistematicamente. Então, ali era uma discussão que transitava pela elite intelectual, né? Transitava por pessoas que, assim o assado, acabavam indo no mesmo restaurante, certo? Frequentavam os mesmos espaços. Não eram pessoas que não eram ainda pessoas que se sentiam claramente excluídas. O processo de exclusão institucional foi acontecendo, né? Ele foi se agravando. Então, ali era uma discussão quase técnica, né? Por exemplo, a ideia de que você não poderia... eu lembro que eu abria o livro comentando um filme o filme do General Patton, o americano, né? Uma cena que o Patton se irrita porque lá na enfermaria do exército dele, lá do batalhão dele, no meio de um monte de soldados que estavam quase mortos ou quase morreram, e ele estava entregando medalhas, tinha um sujeito que teve uma crise de nervos. E ele fica na cena muito puto com isso, né? Como que um sujeito com crise de nervos, que no entendimento dele era um covarde, né, podia ficar ali sem ter nada, como ele dizia, do lado de um cara que perdeu as 2 pernas, certo? Que precisava ser reconhecido, né? Tem, inclusive, uma cena nesse filme que o General Patton fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: God, I hate the 20th century. Meu Deus, eu odeio o século XX. Imagine se ele vivesse no XXI, né? Se ele visse o que acontece hoje. E aí eu comento esse trecho porque o filme vai tratando e chega no momento que o General Patton, que foi um grande militar, tem que pedir desculpa publicamente a esse soldado, né? E aí eu comento como ali, inclusive no filme, a mídia americana falando mal dele, do General Patton e tal, como ali foi se configurando uma situação que depois evoluiu, quer dizer, uma situação em que você não pode apontar certas questões como essa. Esse soldado estava com a crise de nervos, ele é um covarde. Numa guerra você tem direito de ser covarde, enquanto outros estão sendo corajosos e morrendo no seu lugar. Essa discussão moral, ética, extremamente dramática, ela é coberta com uma manta em que você não pode reconhecer o problema. Quando eu lancei o livro, a discussão era essa, né? E aí tem vários elementos, vários autores que eu vou trabalhando ao longo do livro. Agora, o que aconteceu é que o desgosto com a censura politicamente correta entrou em canais da população que não estava, né? As pessoas foram tomando consciência disso no seu dia a dia, fosse na escola que os filhos vão, fosse nas novelas que assistem, fosse na própria imprensa, foram percebendo, e isso foi capilarizando na sociedade, e aí, paulatinamente, se fez a seguinte conexão. Ser politicamente incorreto é poder ser grosso, certo? É poder você xingar todo mundo. É você parar de comer com garfo e faca, né? É você parar de dizer, olha, é uma questão semântica. Veja bem, o movimento politicamente correto se transformou num lobby. Na universidade, ele destruiu a inteligência acadêmica. A mídia resiste melhor porque ela é mais ampla, né? É mais solta e tal. Então, a coisa ainda fica mais um pouco viva, apesar de que o politicamente correto tende a destruir a imprensa também e a mídia, né? Apesar de que você tem nichos mais resistentes. Na academia não tem nenhum. Acabou, né? Não tem inteligência mais nenhuma. Se você não é politicamente correto, se você não abraça as pautas da esquerda cultural americana, você não tem espaço, não tem aula, não tem orientando, não tem financiamento, não tem parceiro, acabou. Não é contratado, de repente, né? Pelo menos das melhores universidades, certo? Não tem sociabilidade, né? O politicamente correto é uma censura, um truque político. O que era antes uma questão de você saber que você não pode contar piada grosseira, homens e mulheres falam sobre homens e mulheres diferente quando estão em companhia do outro sexo, sempre foi assim,
Todos nós sempre soubemos disso, tanto homens quanto mulheres. Isso vale também quando você está falando dos homossexuais, ou seja lá que grupo, minoria identitária for. Ou seja, o politicamente correto surgiu como uma tentativa de universalizar certos comportamentos de educação doméstica. É muito interessante que ele tenha acabado indo parar em problemas de educação doméstica também. Além do fato de que ele tem uma raiz filosófica, né? Nos Estados Unidos. A ideia de que se você censurar certas palavras, você censura o pensamento e daí você transforma o pensamento. E isso já aconteceu. Você tem medo de falar certas palavras, você se auto-pune, se auto-vigia e pode perder o emprego e patrocínio. Porque hoje o politicamente correto é uma arma dos patrocinadores. É impressionante. E você ainda tem esse uso da tecnologia, né? Aquele Sleep Giants, né? Que surgiu aí nas redes sociais, pressionando as empresas a tirar patrocínio de quem fosse politicamente incorreto, né? Acaba que você, com dinheiro e com poder político, você alavanca, cria um efeito manada artificial, depois ele vira real, e você coloca essas empresas, essas pessoas, esses intelectuais, quem pensa diferente, você dá coloca no corner ali, empareda e faz a pessoa mudar de posição, abrir mão das suas escolhas, das suas convicções. É bem complicado. Você mencionou, eu sei que a gente já está aqui extrapolando o nosso tempo, mas a origem da política na violência, né? A gente viu esse episódio aí envolvendo o Roberto Jefferson. A gente também tem aí o entendimento que a história é cíclica. Eu me pergunto aqui, o senhor acha que a tendência hoje do Brasil é que a política ela passe a descambar na violência? Se originou da violência, e agora, diante de tanta polarização, de tanta maluquice, de tantas decisões de todos os lados, medidas arbitrárias, você acha que a gente está indo no caminho da violência mesmo? Como a gente, aqui citando o exemplo do Roberto Jefferson, que recebeu a bala até com granada de efeito moral jogando na polícia. Uma figura como o Roberto Jefferson, que saiu lá do petismo, né? Foi o pivô do Mensalão, veio parar no bolsonarismo, sendo reabilitado por ele, passando no meio disso por uma prisão, sendo condenado e tal, e sendo reabilitado pelo bolsonarismo e incorporando esse discurso messiânico, né, da religião com a política. Para onde a gente vai? Você acha que a tendência é desembocar realmente na violência? Tem algum caminho alternativo? O que podemos fazer? Olha, primeiro eu queria acrescentar naquela tua questão do politicamente correto, que é uma coisa que eu fiz, que eu coloquei na edição de 2020 ou 2019, não lembro mais, é que o politicamente correto atravessou o gradiente político. O politicamente correto hoje está na mão de qualquer direita liberal, na mão dos patrocinadores, na mão das grandes empresas. O politicamente correto hoje está no compliance, quer dizer, não é mais algo eminentemente associado à esquerda, né? Acho que isso é um fato importante, inclusive para reforçar a ideia dessa direita, de pessoas que se sentem excluídas dos mecanismos de pensamento público, reforçar a associação entre sociólogo e banqueiro. Certo? Sociólogo e banqueiro é tudo farinha do mesmo saco, né? Do ponto de vista dessas pessoas. Agora, isso que você acabou de falar, eu acho que uma pergunta em questão, que às vezes não vem de cara na nossa cabeça, é a seguinte: essas pessoas hoje, identificadas como extrema-direita, né? Ou identificadas com o bolsonarismo, com esses comportamentos mais violentos, é importante entender que essas pessoas elas não se veem como antidemocráticas. Elas veem a democracia como um sistema capturado por uma certa elite. É assim que elas se veem, né? Como elas associam a democracia? Inclusive por falta de repertório de teoria política histórica.
como elas associam a democracia a um regime, ao caráter procedimental da democracia, que é a eleição enquanto tal, a questão quantitativa, tá? Aquela ideia um pouco rudimentar, que a democracia é o regime do povo, tá? E só isso, e não vem a democracia como regime de um equilíbrio complicado entre poderes distintos, elas não se veem como antidemocráticas. Elas veem a democracia brasileira submetida a um garrote, que esse garrote é constituído pelo Poder Judiciário, pela inteligência pública e pelo poder econômico, na sua maior parte, pelos grandes empresários, né? E ela se vê excluída disso. É por isso que você pode ver pessoas por aí que votam no Bolsonaro, evangélicos ou não evangélicos, e quando você fala para elas que elas são antidemocráticas, elas acham um absurdo, porque elas acham que elas estão defendendo a democracia. E elas estão sendo obrigadas a atos dramáticos porque o sistema institucional da democracia está todo cooptado, aí entra uma dose de conspiração no meio, de mente conspiratória, está todo cooptado por algumas pessoas que elas descrevem como vai do jornalista ao sociólogo ao banqueiro. Todo cooptado nesse. E ao juiz, como eu ia esquecer disso, e ao juiz. Então, é muito louco, Cláudio, que é quase como se esse movimento da extrema-direita e os bolsonaristas, é quase como se eles fizessem uma leitura de luta de classes. Certo? Eles são uma classe oprimida, tá? Eles estão combatendo contra um regime opressor, que não leva em conta o que eles querem, o que eles pensam. Eu não preciso concordar com o que eles pensam para entender o que eles estão fazendo. É isso que está faltando na inteligência pública, e isso faz com que a inteligência pública acabe se deslizando para uma posição que, às vezes, chega a ser a borda do ridículo da forma como está se comportando, certo? Então, quando se me pergunta se o Brasil pode descambar para uma situação violenta na política, ele pode descambar para um nível mais alto de violência não institucional na exata proporção e que esses grupos não encontrarem representação institucional. Então, por exemplo, eles formarem um Senado majoritário, que é um poder, né? Um poder da República, um subpoder dentro do Poder Legislativo da República, que pode, por exemplo, colocar freios no STF, é uma forma dessa demanda violenta deles, que a política é sempre violenta, encontrar representação. Né? Então, ao contrário do que a maior parte dos filósofos, cientistas políticos, sociólogos e jornalistas falam por aí, o aumento da presença de elementos que representam esse grupo no Senado deve ser visto como uma forma de acomodação da violência política, certo? Acomodação. Porque se esses grupos se veem representados por figuras que podem fazer podem ter um efeito de freio e contrapeso no que eles enxergam como excessos do judiciário, isso significa uma acomodação no sistema de pesos e contrapesos. Pode evitar a violência não institucional, que é a pior que existe. Porque aí destrói o tecido social, destrói a economia, produz uma insegurança generalizada. Então, a situação hoje é essa população está buscando espaço para o cotovelo, como se fala. Eles estão buscando espaço para o cotovelo. Eles querem encontrar representação e dizer, olha, nós estamos aqui, a gente pensa desse jeito, a gente não quer que vocês olhem para nós simplesmente como um bando de gente ignorante, burra, pré-histórica, que não sabe comer e se comportar à mesa, não. A gente tem representante e a gente vai fazer o que a gente pensa valer, e a democracia é isso, um regime de conflito. Fantástico. Eu só lamento a gente não poder ter mais tempo, lamento também eu não poder compartilhar aí da fumaça, também sou um apreciador do charuto. Aqui, se eu fumar um charuto,
o Sprinter cai na minha cabeça aqui, me molha todo, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma nova oportunidade de fazer uma nova conversa pessoalmente. É um prazer, mais uma vez, e tenho certeza que os nossos espectadores estão curtindo muito o papo. Pondé, mais uma vez, obrigado. Eu não vou te perguntar quem você vai votar, nem se você vai sair de casa amanhã. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Hoje é raro a gente ter uma conversa assim, que a gente pode pensar juntos sem cair nessa enorme encheção de saco que se transformou a discussão política no país. Exato. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu, tchau, até a próxima. Tchau, abraço para vocês, para todos. Tchau, tchau. Gostaram? Eu adorei, amei a nossa conversa aqui. Mais um CD Talks especial para vocês. Espero que sirva a reflexão. Amanhã é um importante dia. O Brasil não acaba, ele continua. E o que eu puder fazer para colaborar, ajudar vocês, nossos espectadores, nossos assinantes, para melhorar a qualidade do diálogo, de interlocução entre esses Brasis que estão disputando o poder. Lembrando que eu acho que talvez essa grande mensagem que fica de uma conversa como a que eu tive hoje aqui com o Pondé, nós tivemos, é justamente o entendimento de que existe um Brasil que muitas vezes não é o que está na nossa cabeça, né? Nós temos de conviver, de tolerar com o outro, com o diferente. Então, assim, é preciso, por mais que isso incomode e incomodar, faz parte do processo evolutivo também, te tirar da zona de conforto, olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, enxergar quem está do teu lado, quem é esse outro que você não conhece, que você repele. Por quê? Por que repelir? Por que não tentar dialogar, entender, compreender? Cada um tem a sua trajetória, a sua origem, a sua cultura. O Brasil é um país continental com diversos grupos diferentes, né? Culturas diferentes, entendimentos da vida diferentes. Eu tenho certeza que todo mundo quer a mesma coisa, quer ser feliz, né? Quer prosperar, quer deixar um legado para as próximas gerações. O caminho que a gente vai percorrer para chegar lá, tenho certeza que cada um de nós acha que é um determinado caminho, mas quem disse que todos os caminhos não podem nos fazer chegar nesse lugar, desde que haja entendimento recíproco e diálogo. O nosso podcast é para isso, por isso esse bate-papo descontraído. Muita gente ainda está se acostumando com o formato do programa. A ideia é muito mais ouvir do que falar. E eu espero que vocês estejam comigo no próximo podcast, no próximo sábado, às 18 horas, para ouvir o que tem a dizer o nosso próximo convidado ou convidada. Aí eu aviso para vocês no finalzinho da semana que vem, a gente tem que guardar, né? Tem que deixar aí na expectativa, mas pode ter certeza que eu e toda a nossa equipe aqui trabalha incansavelmente para oferecer para você o melhor conteúdo. No Antagonista, no nosso canal, na nossa revista Cruzoé. E assim, vamos em frente. No próximo sábado a gente já vai ter o resultado, já vai ter o novo horizonte de trabalho da nossa política e da nossa sociedade para o próximo ano. Então, contem comigo. Um grande abraço. Tchau.